convidamos o senhor Vitor Tavernari, da Politec, para sua apresentação no painel Novas Tecnologias e Lançamento em Estruturas Fotovoltaicas, Tendências e Atual Cenário na Visão dos Fabricantes. Boa tarde, sou o Vitor Tavernari, diretor da Politec. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o seguidor solar, fazendo a comparação de viabilidade técnica e comercial com a estrutura fixa. Bom, a Politec possui aí mais de 35 anos de história fabricando estruturas metálicas. Fabricamos desde torres de telecomunicação, formas para construção civil, caçambas para a agroindústria e, mais recentemente, no ramo de energia, estruturas para painéis fotovoltaicos. Focando principalmente em estruturas de solo, a Politec fabrica estruturas do tipo fixa, seguidor solar e estrutura para estacionamentos carport. Nossas estruturas são inteiramente nacionais, com uma alta versatilidade, fácil montagem e altíssima durabilidade. A grande pergunta que é feita pelos nossos clientes é a viabilidade da estrutura fixa versus a estrutura tracker. A Politec vem desenvolvendo pesquisas desde 2016 para responder essa pergunta. A gente desenvolveu estruturas que atendem as duas condições e desenvolvemos modelos e ensaios para validar o desempenho das duas estruturas. O seguidor solar possui diversas possibilidades, né? Desde as estruturas fixas de um eixo, estrutura de um eixo inclinado, estrutura de um eixo vertical e as outras estruturas de dois eixos, polar e azimutal. No Brasil, a que tem a maior viabilidade econômica é o seguidor de um eixo horizontal. A Politec também desenvolveu um software próprio para imputar parâmetros de radiação, de temperatura, características elétricas da estrutura, parâmetros geométricos e obtendo aí os fatores de capacidade, perdas, produção anual, a curva de produção horária e os ganhos do tracker em relação à estrutura fixa. Bom, a estrutura fixa possui perdas devido às sombras que ocorrem dependendo do espaçamento que existe entre as estruturas. Quando o espaçamento é reduzido, por exemplo, nesse caso, numa latitude de 34 graus, com 20 graus de inclinação, reduzindo a inclinação de 8 metros para 6 metros, é possível observar o aumento das perdas no gráfico abaixo. Para uma latitude específica, por exemplo, de 20 graus, às vezes é mais indicado uma inclinação maior para um vão maior e uma inclinação menor para um vão, que seria o pitch, né, menor. Com um pitch de 7 metros, por exemplo, o ângulo indicado tende a ser mais próximo da latitude do local, em torno de 20 graus. Porém, com um pitch de 5 metros, o ângulo ideal tende a ser mais próximo de 10 graus. Se fosse instalado com 20 graus, com um pitch de 5 metros, a perda poderia ser bem maior, acima de 6%. Da mesma forma que a estrutura fixa perde com relação ao pitch, o tracker também tem essa influência. Por exemplo, um tracker que tivesse 4,5 metros de entre-eixos, teria uma perda de 3 a 4% menor do que um tracker de entre-eixos de 6 metros. Outro parâmetro que afeta o desempenho do tracker, porém em menor intensidade, é o ângulo de rastreamento máximo. De 45 para 60 graus, o ganho seria de 1%. Com o modelo desenvolvido e com a estrutura de testes realizada pela Politec, a gente conseguiu estimar o desempenho do tracker na localidade da pesquisa,
que foi de 17% para o seguidor horizontal, e para o seguidor horizontal inclinado foi de até 23%. Esse estudo, a gente conseguiu expandir ele para o Brasil inteiro, conseguindo estimar a produção da estrutura fixa para diversos locais. Nos locais onde você tem maior irradiação solar, você tem também a maior produção da estrutura fixa. Em comparação com o seguidor solar, o ganho do seguidor solar, na mesma condição, pode chegar até a 28%. Em locais de menor irradiação, pode chegar a um mínimo de 12%. Considerando a viabilidade econômica da solução do tracker, pois ele tem um aumento no custo do investimento, do CAPEX, os ganhos de redução no custo da energia pode chegar até 10%. Então, os pontos vermelhos indicados no gráfico são os pontos onde são muito viável a instalação do seguidor solar, e os pontos em azul seriam os pontos onde seria mais indicado a instalação da estrutura fixa. Outros questionamentos relevantes são quanto ao custo de operação do seguidor, as cargas de vento, questão de corrosão, a influência de solo, a consideração concretada cravada e a mais recente quanto aos painéis bifaciais. Considerando uma usina de 5 MW-pico, de 6,5 MW-pico e 5 MW instalado, um custo de arrendamento de R$ 1,2 por metro quadrado, um custo de seguro e o custo da demanda de R$ 15 por quilowatt, foi possível fazer uma análise comparativa da estrutura fixa com o seguidor. Neste caso, foi considerado um ganho do seguidor de 25% na geração específica, um aumento de 10% no investimento, no CAPEX, um aumento de 0,3% ao ano no operacional, no OPEX, e um aumento de 100% na área de uso do solo. Com todas essas considerações, foi possível estimar a influência disso nos custos operacionais do seguidor. O custo operacional, o OPEX, ele tem um aumento de 6%. O aumento do arrendamento é considerável também, porém os percentuais dele, como representam pouco em relação ao total, o custo da demanda apresenta uma redução muito maior. Então, como a demanda ela é cobrada sobre o quilowatt instalado, o seguidor produz mais energia nesse mesmo quilowatt. Então, o custo operacional do seguidor chega a ser até 10% menor quando comparado com a estrutura fixa. O dimensionamento de cargas de vento se inicia basicamente com as cargas de vento do Brasil, que é a NBR 6123, e as velocidades de vento podem variar de 30% na região norte e nordeste do Brasil, indo até 50 metros por segundo na região sul do Brasil. O dimensionamento pode iniciar com modelos analíticos, depois ele evolui para dimensionamentos finitos, tridimensionais e bidimensionais, e por último são feitos ensaios reais para comprovar o dimensionamento da estrutura. Outros parâmetros que afetam o desempenho da estrutura é a corrosão. O principal fator que afeta a corrosão, primeiramente, seria a umidade. Em segundo lugar, a temperatura. Aqui apresenta um gráfico do índice de Brooks, que indica os locais onde se teria maior índice de corrosão. Os locais vermelhos, que são as regiões mais próximas ao mar, e também a região amazônica, são regiões com altíssimo índice de corrosão. A Politec desenvolve ensaios em névoa salina para determinar a influência da corrosão nos componentes da estrutura. Outros fatores que afetam o progresso da estrutura é, por exemplo, o pH do solo, que na região amazônica possui um pH muito ácido,
Às vezes, o pH mais ácido do mundo pode ser considerado ali na região amazônica, e isso afeta principalmente os pilares quando eles são da solução do tipo cravada. E a granulometria, principalmente na região nordeste, onde apresenta um alto índice de pedras no solo. Isso afeta também os custos da fundação, seja ela cravada ou concretada. A comparação da fundação concretada e cravada possui diversos fatores. O ensaio de pull-out na condição cravada ele é mais caro. Já os pilares na solução cravada é o que apresenta a maior diferença de custos. Chega a aumentar mais de R$100 por pilar uma solução cravada. Os outros custos tendem a ser parecidos na mão de obra, e a fundação concretada, obviamente, tem o concreto, que é R$30 aproximadamente por pilar. No custo global, em usinas de pequeno porte, a solução concretada tende a ser de menor risco, de menor custo e de prazo mais acessível. E para projetos maiores, aí, acima de 2 mega, 3 mega, é considerado a viabilidade das fundações cravadas. Bom, outra questão muito questionada é quanto aos recentes painéis bifaciais. Os painéis bifaciais podem ter o seu ganho muito influenciado pelo albedo. O albedo é a taxa de reflexão do solo. Então, o solo de grama rasa tem 20% de taxa de reflexão, ou albedo de 0,2. E uma areia seca chega a ter um albedo de 0,35. Então, esse fator pode afetar o desempenho do painel bifacial. Então, podendo chegar a ganhos da ordem de 5% a 10%. Outro fator que pode afetar aí é a própria estrutura. A estrutura vai, de certa forma, causar uma sombra no painel bifacial e, de certa forma, reduzir a potência gerada pelo painel bifacial. Então, a Polytec vem desenvolvendo soluções de estruturas para minimizar essa perda. Vários fatores aí podem influenciar no ganho do painel bifacial. A própria altura do solo, quando o painel está mais alto, ele tende a ter um ganho maior. A própria eficiência bifacial, que é o ganho da geração da parte inferior do painel bifacial em relação à parte superior. A taxa de cobertura do solo. As estruturas tracker, por exemplo, que têm uma menor taxa de cobertura de solo, resultam numa maior incidência de sol no solo. Isso aumenta o ganho do bifacial. Então, uma estrutura tracker pode ter um ganho, às vezes, até o dobro do que uma estrutura fixa com bifacial. Então, por exemplo, onde uma estrutura fixa tem um ganho de 7%, o tracker pode ter ganhos de até 15% do painel bifacial. O ângulo de incidência da estrutura afeta também. Em dias de irradiação difusa, isso também afeta o ganho do bifacial. E o sombreamento causado pela própria estrutura, como foi dito anteriormente. A Polytec desenvolve várias soluções para o mercado, desde da estrutura nova para painéis bifaciais, tanto no tracker quanto na estrutura fixa. Modelos de previsão do ganho do painel bifacial, nós estamos em processo de desenvolvimento. Estruturas para regiões marítimas, como estruturas em alumínio anodizado. E monitoramento de parâmetros estruturais, parâmetros de corrosão e diversos outros modelos para otimizar a usina. A Polytec hoje possui mais de 1.500 projetos no Brasil todo, isso equivalente a mais de 350 megawatt-pico em estruturas fornecidas. Hoje, nossa capacidade produtiva é da ordem de 50 megawatt-pico por mês, e aqui estão alguns dos projetos com os diversos players do mercado.
A Politec agradece a participação nesse fórum e aqui fica o acesso aos links da produção gerada pela estrutura da Politec. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Vitor Tavernari, da Politec, por sua apresentação.